já veredaram, já iluminaram textos e trechos deste mesmo capítulo de Lucas, capítulo 16. E eu quero compartilhar convosco a semente que o Espírito Santo depositou no meu coração, dizendo que as parábolas que Jesus contava são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico. Toda parábola que Jesus contava, ele usava ilustrações, ele utilizava nos seus sermões, nas suas pregações, com a finalidade de transmitir unicamente um ensinamento claro e simples. Infelizmente nós complicamos muitas vezes. Agora, nos evangelhos sinópticos, as parábolas e os ditos parabólicos de Jesus, proferidos por Jesus, somam em torno de quase 60, ou seja, representa a terça parte de todas as palavras, os ensinamentos que foram registrados, até mesmo nas 4 biografias, de acordo com alguns estudiosos, tornando a parábola um aspecto importante, uma característica formal e explícita do discurso de Jesus. Jesus utiliza-se das parábolas para transmitir ensinamentos profundos. Todas as parábolas que o mestre querido, amado Jesus dizia, no seu conteúdo, no seu sentido, no cerne das suas parábolas, existia um profundo ensinamento. A despeito disso, a maioria das pessoas e a maioria das parábolas sempre era marcada pela sua simplicidade. E às vezes ninguém dava nada por causa da simplicidade, mas o conteúdo era rico, e é rico ainda, porque deixou registrado. Poucas delas são longas, como acontece com a parábola dos talentos, no livro de Mateus, capítulo de número 25, ou a parábola do filho pródigo no livro de Lucas. E a parábola do rico e Lázaro, ela descreve que havia um homem rico. Novamente Jesus aproxima-se dos seus discípulos falando por simples parábolas. E ela diz que havia um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo. Já de antemão entende-se que o homem era dotado de riquezas, porque só vestia de púrpura e linho finíssimo quem tinha dinheiro. E o próprio Jesus diz, ele era rico, que todos os dias ele se banqueteava, todos os dias ele se regalava, ele se esbanjava, que estava deitado. A Bíblia também diz, e Jesus pelas suas parábolas diz, ao contraste do rico existia um homem chamado Lázaro. Este era pobre, este era mendigo, que estava deitado também todos os dias à porta do rico, e ele avidamente desejava matar a sua fome com apenas as migalhas que caíam da mesa daquele rico. E o texto nos chama a atenção pela característica e pelo enfoque que o texto nos fala, que até os cães iam lamber as suas chagas. O que dá a entender que aquele homem, além de pobre, além de miserável, além de mendigo, era um homem que era desprovido de saúde. Chagas aqui fala de enfermidades, e todas as pessoas que eram possuídas naquela época, nos tempos de Jesus, principalmente nos tempos de Jesus, ainda existe essa rejeição no meio da sociedade, mas naquela época era considerado um imundo, um rechaçado, um abandonado. E quando eu olho para a parábola do rico e Lázaro, eu vejo um contraste muito grande. E agora este homem que está deitado, assentado, porque por falta de força, e o texto é tão categórico que diz, até os cães iam lamber as suas chagas. Aquele homem, quem sabe, ele não tinha força nem de se levantar, porque o mal que assolava ele era muito grande, era terrível, que ele não tinha condições nem de espantar, nem de achotar os cães que vinham lhe perturbar. Quem sabe pelas madrugadas ele sentia até o cheiro da morte, o medo da morte, porque além de cães, outros animais poderiam ter vindo contra ele. Quantas vezes o texto não fala, mas imaginemos isso. Se naquele sentido os cães vinham lamber as suas chagas, quantos outros animais não poderiam ter vindo também para tentar levar, matá-lo, devorá-lo? Esta era a característica, este era o padrão de vida, esta era a expressão daquele homem, o mendigo. E nós também não podemos confundir este mendigo com o Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado por Jesus. Curiosamente, ele é o único personagem das parábolas de Jesus que possui nome próprio, e os outros não, mas esse possui. Por causa disso, muitos teólogos, muitos estudiosos, muitos estudantes da Bíblia indicam que esse Lázaro provavelmente ele deva ter existido,
E a parábola de Lucas capítulo 16, verso 19 ao verso 31 descreve que no final desses dois capítulos é caracterizado por um forte contraste entre este certo homem rico, bem vestido, e o certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Suas condições: pobre, mendigo, cheio de chagas e atormentado pelos cães. O relato nos ensina pelo menos duas grandes lições. E aqui eu quero deixar registrado ao som da minha voz, pela internet, pela 1300, oh aleluia, pelas ondas sonoras que vão através da tecnologia da internet em todas as partes do mundo, no Brasil, na Europa. Pelo menos duas lições eu quero ter tempo para explicar e falar disso para você. Escute, meu irmão, escute, minha querida irmã, escute você que me ouve nessa tarde, em o nome de Jesus. Avulse agora, abra os teus ouvidos espirituais para você entender e receber a voz do Espírito. O relato de Lucas capítulo 16, que fala sobre a parábola do rico e Lázaro, fala de pelo menos duas grandes, pelo menos. Quantos pregadores poderiam extrair inúmeras, dezenas, mas eu quero falar de pelo menos duas grandes lições importantes. A primeira é que a posição social, escute, olha para mim, preste atenção, avulse o seu entendimento. A posição social, o reconhecimento que ele, que o homem, que a mulher, que esse homem, o mendigo, o rico, nessa vida não era o critério de avaliação para a sua recompensa futura. Eu vou repetir, preste atenção. A primeira lição que eu posso extrair deste texto é que a posição social, o reconhecimento, nessa vida não é o critério de avaliação para a recompensa futura. E eu quero, como diz no inglês, no bom inglês, I want to break down, eu quero quebrar em miúdos esta expressão para você ver. Em outras palavras, aquele que, à semelhança dos escribas e fariseus, se julgam mais dignos do favor divino, podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. Sabe por quê? E eu vou explicar ainda mais, para que você entenda. Alguém pode estar me ouvindo dizendo, não estou entendendo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 23, nós entendemos, nós vemos muito bem isso. Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos dizendo, escute, irmão, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras. Ei, meu irmão, isso aqui é sério, gente. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, falam e não cumprem e não concluem com o que dizem. Pois estão atados, fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistas pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam suas franjas, ou seja, dos seus mantos. Eles se adornam todos, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações da praça e de serem chamados pelos homens rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos em Cristo Jesus.